Cada um de vocês aqui, junto com seus times, dedicou esforço, paixão, resiliência. E é graças a essa nossa dedicação que a gente está aqui hoje, pronto para celebrar as nossas vitórias e refletir sobre as nossas jornadas. Pois, afinal, compartilhar cada página escrita com essas pessoas é um requisito que traz sentido e brilho às nossas vidas e é algo que está mais do que alinhado e enraizado na cultura das empresas da Engeform. Muito obrigado e boas festas a todos.